25. Na Tijuca. Ui! Lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas, ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim, passará de estróina circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em minha hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. 97 poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento, decora essa expressão, leitor, guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes, caçava, outras dormia, outras lia muito, outras enfim não fazia nada, deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava, recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora. Restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão, a dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia a mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudará na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonho talvez não se lembre mais de Deusébia, lembra-me. É ela. Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814, e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor, antes mesmo do meu embarque. Memórias póstumas de Brás Cubas. 98 já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixará um bom legado a Deusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda porém que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele, a travessura, e o Vilaça, e o beijo da moita, finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonho não vai visitar sim a Deusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro, ignorava porém que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável, eu devia-lhe uma visita, determinei fazê-la imediatamente, e descer.
26. O autor hesita. Súbito ouço uma voz: "Olá, meu rapaz, isto não é vida." Era meu pai, que chegava com duas propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé, a olhar para mim, depois estendeu-me a mão com um gesto comovido: "Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus." Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência, foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também, e eu. Tu, é um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto, ou sim, digo-te. Tudo, trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas, que eu cheguei a não. Memórias póstumas de Brás Cubas. Sem entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a, encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante, quanto à noiva deixe-me viver como um urso, que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse, se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação, eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir, para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim. Que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço, outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. De FMTVA. Repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltreou-se, e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de Matacavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis, traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso, assim, ama virunque cano a ama virunque cano. Ama virunque cano a ama virunque. Memórias póstumas de Brás Cubas. 101 ama virunque maquinalmente tudo isto, e não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba. Ia escrever virunque sai-me Virgílio, então continuei. Virgílio Virgílio Virgílio. Virgílio Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz, a tua noiva chama-se justamente Virgília. 27. Virgília. Virgília. Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois. A mesma, era justamente a senhora, que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça,
e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção, ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crê que era tão sincero então como agora, a morte não me tornou rabugento, nem injusto. Memórias póstumas de Brás Cubas. 103. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? Ah! Indiscreta! Ah! Ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. 28. Contanto que... Virgília. Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, e uns olhos, filha do Dutra que Dutra. O conselheiro Dutra, não conheces, uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo, fitei por alguns segundos a ponta do botim, declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que não fique obrigado a aceitar as duas, creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público, todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo, fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa e isto é, não o saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que. Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah! Brejeiro! Contanto que não te deixes ficar aí inútil. Obscuro e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar, como deves, e te convém, e a todos nós, é. Memórias póstumas de Brás Cubas. 105. Preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam, em pequeno, para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela, e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. 29. A visita. Vencera meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os, meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo. Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a D. Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada, despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar D. Eusébia.
Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero, que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho! Um homem! Quem diria, há anos? Um homenzarrão! E bonito! Qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu nos meus olhos, e torceu a rédea à conversação, pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Memórias Póstumas de Brás Cubas 107 confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814, ela, o Vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um render de porta, um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe, mamãe. 30. A flor da moita. A voz as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta, alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela, cumprimento Dr. Brás Cubas, filho do Sr. Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz, olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah! Travessa! Dizia. Não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco, lembrou-me minha mãe, e direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa! Disse eu. Pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1. 16. Pois então. É uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo, e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 109 era, seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos, a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em derredor de Eusébia. Eusébia deu um grito, levantou-se e praguejou umas palavras soltas, te conjuro. Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora, não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, expeli a borboleta. Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada, a filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filo sófico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Eusébia, seguida de um pajem, fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. 31. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e ri-me, entrei logo a pensar na filha de Eusébia, no susto que tivera, e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim,
pousou-me na testa. Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça, e porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul? Disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito, desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora. Memórias póstumas de Brás Cubas. 111 Modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem, não sabia, portanto, o que era o homem, descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo, e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijar-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e vou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida, não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação, uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo, aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia, creio que para ela era melhor ter nascido azul. 32. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente, desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Eusébia. Estava pronto, quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida, e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, que não pude deixar de aceitar, demais, era-lhe devida aquela compensação, fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro, que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas, 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa, sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Memórias póstumas de Brás Cubas. 113 Saímos à varanda,
dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar e se machucar o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear: não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegarasse lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo, não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas, que ela me ia mostrando, e comentando. Ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são, vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente, em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida, mas no outro dia, a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas, lá embaixo a família. Chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo, não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espura e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se. Memórias póstumas de Brás Cubas. 115 sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloga. D. Eusébia vigiava-nos, mas pouco, temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã. Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci, e acrescentei um versículo ao Evangelho: bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia! Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião! Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. D. Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela, Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor. D. Eusébia não suspeitou nada.